Olá pessoal, então vamos dar início à nossa live aqui. Vamos achar esse filtro bacana, tem um universo atrás. Vamos esperar o nosso querido amigo Tadeu entrar na live aí e o Fabrício também, para a gente dar início ao nosso bate-papo aí sobre esse trabalho legal que o Tadeu faz lá no Instagram, Comunidade Infinita, que é trazer para nós aqui algumas imagens dos nossos mentores, de algumas moradas espirituais, de mandalas. Legal, já tá aí, hein, Tadeu? Vamos chamar o Tadeu aqui. Bora lá então. Beleza, enviado o convite lá. Aê. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Felipe? Tudo tranquilo. Fabrício, tudo bem? Oi, boa noite, Tadeu. Tudo bom? Felipe. Tudo, e você? Tudo bem, querido. Legal, bom tê-los aqui hoje. Eu agradeço o convite, gente. Muito obrigado. Imagina, para nós foi um prazer, Tadeu, você ter aceitado. Satisfação enorme estar aqui conversando com você hoje. Nós que passamos por um turbilhão de mensagens, né? Alguns dias atrás. O pessoal pegou no nosso pé valendo. Então, essa live acho que vai ser de grande valia também para explicar algumas coisas, né? Para aquelas pessoas que acabam julgando, como eu falei num vídeo, né, ontem, acabam julgando o trabalho de alguém, e até mesmo eu que divulguei e acho o máximo o teu trabalho, sem ao menos conhecer, sem ao menos saber quem é o Tadeu, como é o trabalho do Tadeu. Então vai servir de muita coisa essa live hoje. Então, se você quiser, eu conto a história toda. Bacana. Pode A gente perguntar queria que a gente fala. mas assim, um bate-papo legal, né? Bem descontraído mesmo, nada muito formal. Nós aqui, eu e o Fabrício já fizemos várias lives juntos aqui, né? Só para você conhecer um pouco da gente, Tadeu. Nós trabalhamos juntos, eu sou fisioterapeuta, o Fabrício também. Legal. Nós trabalhávamos juntos. Trabalhamos por um período de 2 anos, e nesse período a gente nem conversava sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade em geral. Eu indiquei algumas coisas para o Fabrício, assim, a gente sabia, claro, que um e o outro gostava, era adepto disso e tal, mas a gente não se aprofundava. No momento em que o Fabrício foi trabalhar em outro lugar e eu também, aí despertou essa, vamos montar um Instagram, vamos montar junto, vamos e tal coisa. Aí o Fabrício não aguentou me esperar para montar junto e montou sozinho primeiro dele, depois eu montei o Espírita que estou aqui, e estamos fazendo esse trabalho de divulgação aí da doutrina espírita, e eu também estou indo bastante para o lado da espiritualidade em geral, porque acredito que há muita coisa bacana a ser falado, né? Um exemplo disso é o seu trabalho, né? Então eu acabo postando no meu Instagram, apesar do nome ser espírita que sou, eu acabo postando diversos assuntos. Já postei sobre várias entidades da Umbanda, do Candomblé, falo bastante sobre isso, até para quebrar um pouco esse preconceito que existe no mundo, né, com relação a outras crenças. Fabrício, teu áudio tá baixinho aí, Fabrício. Aí, melhorou? Melhorou. Melhorou. A gente quer agradecer muito você. Eu e o Felipe, a gente ficou muito feliz com o seu aceite. A gente parecia criança em loja de brinquedo, porque
A gente começa esse trabalho, né? E a gente acabou conhecendo o seu trabalho, né? O Felipe já teve a imagem do seu mentor, eu estou fazendo as mentalizações, e é um trabalho muito bonito. E para quem Obrigado. sempre pergunta, gente, é um trabalho sério. A gente tem que lembrar também que na época de Chico, esse tipo de trabalho foi feito, né? Eles fizeram um retrato do mentor do Chico Xavier, o Emmanuel, assim como também de Maria. E o Chico e o Emmanuel também aprovaram. Então é um trabalho muito sério. E a gente queria começar você contando aí para a gente sobre o seu trabalho, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você, de quem é o Tadeu, de quem é o Instagram, tá? Fique à vontade. Obrigado, amigo. Não, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito honrado, de verdade. E então eu vou contar um pouquinho assim do currículo da minha vida. Eu nasci numa família que era umbandista, meus pais se casaram na Umbanda, e depois de muitos anos de Umbanda, eles deixaram a Umbanda e passaram a frequentar um centro kardecista lá no Rio de Janeiro. É um centro espírita, enfim, eu sei que falar espírita e kardecista é redundante, tá, gente? É um centro espírita no Rio de Janeiro, um dos mais famosos de lá, o Leon Denis. E eu fiquei lá também muitos anos, obviamente, meus pais me levavam, cresci, e eu cresci nesse universo entre a Umbanda e o espiritismo kardecista. Depois, um pouco mais velho, a minha prima, ela se casa com um rapaz que é pai pequeno de um terreiro de Umbanda, e, enfim, um cara grandioso, com um coração de ouro, minha prima também, eu começo a frequentar, e eu entro na Umbanda, de novo com uma relação familiar, porque era um espaço onde estava minha prima, ele virou meu primo, enfim, e a minha família toda frequenta esse espaço, boa parte da minha família, toda não, né, mas boa parte da minha família frequenta esse espaço umbandista hoje em dia. Depois de muitos anos eu me mudei para São Paulo, e eu entrei para o candomblé, mas as religiões afro têm uma característica muito interessante, que é diferente das religiões que descendem, enfim, do judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que a gente não precisa deixar uma religião para entrar em outra. A gente não é exclusivista. Então, eu nunca deixei a Umbanda para ser de candomblé, sabe? Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque elas não se contradizem, muito pelo contrário, assim, tem muita complementação. Então, eu faço parte hoje em dia. Sou de Umbanda, sou de candomblé, sou universalista, sou nova era. A gente tem... Quando eu vim para São Paulo, eu casei. Meu esposo aqui de São Paulo. E a minha sogra também... Nossa, gente, acho que eu nunca tinha reparado quanta relação familiar eu tenho com a Umbanda. Agora que eu estou fazendo essa ligação. E minha sogra foi mãe pequena de um terreiro de Umbanda. Por muito tempo, ela sai desse terreiro e ela começa a fazer as práticas que antes tinha nesse terreiro que ela frequentou por mais de 30 anos como mãe pequena, na casa dela, no espaço, na garagem, no quintal. E eu participei e participo até hoje junto desse espaço doméstico, que é só familiar, não é aberto a outras pessoas, porque é a casa dela, então é muito delicado abrir para outras pessoas, onde a gente pratica uma série de, enfim, de ritos, de estudos espiritualistas, até hoje. Agora, paralelo a isso, eu sou formado, eu sou graduado em artes, eu sempre fui louco por arte. Meu grande brinquedo na infância era papel e lápis. Então eu ficava horas e horas e horas desenhando. Meu pai sempre me estimulou, minha mãe também me levava ao museu, meu pai me colocou num curso de pintura a óleo quando eu tinha 13 anos de idade. Que é longe pra caramba, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, então se tiver algum carioca ouvindo isso, que eu morava na Pavuna e ia a pé até o Morro do Carrapato, em São João do Meriti, para fazer um curso de pintura a óleo, e era um pedaço que a gente tinha que andar até lá, enfim, foi um grande sacrifício dos meus pais, que sempre me estimularam às artes, e quando cheguei para escolher lá no vestibular o que fazer, escolhi artes visuais. Sou graduado em artes visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado também e depois doutorado. E meu mestrado e meu doutorado são justamente estudando a iconografia do sagrado, as representações, principalmente as representações da arte afro-brasileira. Eu tenho um livro que foi lançado em 2012, chamado Encruzilhadas da Cultura, que é a minha dissertação de mestrado, que é um estudo sobre a iconografia de Exu e Pombagira de Umbanda. E aí começou essa minha... Sim. E aí começou essa minha relação com arte e com as imagens do sagrado, ela é antiga. Só que eu nunca tinha juntado as duas, sabe? Eu nunca tinha juntado a minha relação mediúnica, desde nascimento, enfim. E eu nunca tinha juntado isso com o meu fazer artístico. E esse
período da pandemia, acho que muita gente ficou muito mal nesse período de pandemia, né? Eu acho que eu fui uma delas. Meus pais moram lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo, então meus pais já estão idosos, eu sou filho único, então dá um desespero. Ai, meu Deus, meus pais estão lá. E aí eu fiquei bem mal nesse período da pandemia e eu me voltei à produção de arte. E eu me dei conta que boa parte das coisas que eu já fazia já eram captações mediúnicas. E eu não sabia disso. E qual, Sempre teve ali. qual que foi esse start? O que que te despertou? Ah, isso aqui é uma captação. Sim, eu tenho uma história, porque essa história é muito legal. Antes de vir aqui para conhecer o terreiro da minha sogra, enquanto o terreiro, né, o espaço doméstico da minha sogra, enfim, que ela realiza o culto dela, eles tinham um símbolo, uma espécie de emblema. Eu nunca tinha visto esse emblema. Então, quando o Gabriel, que é meu esposo e tal, estava falando sobre esse espaço, enfim, eu fiquei com o espaço na cabeça e eu fiz um desenho. E eu desenhei uma árvore, eu desenhei um pavão, eu desenhei um sol, e eu fiz o desenho. Aí um dia eu falei assim, eu desenhei isso aqui. Aí ele ficou assustadíssimo, aí depois ele pegou o emblema, que é o emblema do terreiro da mãe dele, e mostrou. Assim, esse é o nosso emblema. E eu falei assim, meu Deus! Foi aí que me deu um start que tinha alguma coisa que eu não sabia o que era dessa comunicação com o universo invisível. E eu nem me concentrei, aquilo veio, sabe? Veio. Eu não fui atrás daquilo, a coisa simplesmente veio. E aí eu percebi que... Perdão, Como se pode fosse falar. um pensamento seu mesmo, uma ideia sua mesmo. E sim, eu super achando que era algo mega original. E eu achando que era muito meu, e só que não, eu estava fazendo algo que já era uma captação sem eu fazer ideia que era. E eu tive a sorte que nesse espaço espiritualista, enfim, umbandista nova era da minha sogra, ela fazia conosco, ela tem uma mentora chamada Amália, que fazia uma série de exercícios de captação, que uma pessoa pensava uma coisa e a gente tinha que tentar adivinhar aquilo, ou olhava para um desenho e a gente foi fazendo isso por muitas sessões. Mas aí depois parou por uma série de questões, enfim, começou a pandemia, a gente passou a se ver menos. E aí eu comecei a fazer essas experimentações de tentar trazer as imagens dos mentores das pessoas próximas. E as pessoas ficavam surpresas, porque eu acertava coisas que eu não sabia. Então eu acho que esses exercícios que eu fiz, mais uma coisa que eu já tinha e nem sabia, foram sendo afloradas nesse período de pandemia, quando eu comecei a criar essas imagens, que eram só para as pessoas de perto. Só para as pessoas de perto. Até que um dia eu estava olhando perfis no WhatsApp e eu vi perfis de pessoas que fazem captação mediúnica com imagens. Eu falei assim, gente, eu e meu cunhado me mostrou, enfim, a gente conversou sobre. Ele virou para mim e falou assim, nossa, a gente podia, porque esse meu cunhado, enfim, é filho dessa minha sogra, também é médium, também trabalha com captação e tal. A gente podia abrir esse trabalho para mais pessoas. A gente podia fazer essas imagens, abrir publicamente. Eu falei assim, nossa, mas... Sabe, porque a gente que é médium, a gente sempre desconfia da nossa própria mediunidade. A gente sempre acha que é coisa da cabeça. A gente sempre acha que a gente tá ficando maluco. Ah, são vozes da minha cabeça, eu tenho que procurar um psiquiatra. Isso é loucura. Mas aí, eu falei assim, vamos tentar. E as respostas foram tão absurdamente positivas, umas coisas tão loucas começaram a acontecer com os trabalhos que a gente manda, e a gente pede para as pessoas darem devolutivo, e às vezes são devolutivos que a gente fica assim, meu Deus! E a gente fica surpreso com uma... Acho que a gente aprende a ser... a desacreditar muito na gente, né? A suspeitar muito da gente. E a gente exige muita prova do mundo espiritual o tempo todo, né? A gente duvida o tempo todo. E para mim foi um grande tapa na cara os meus trabalhos mediúnicos na comunidade infinita, porque desde criança, sou aquela criança que, eu não sei se isso aconteceu com vocês, que todo centro espírita que ia, ou um bandista ou kardecista, esse menino tem que trabalhar a mediunidade. Esse menino tem que trabalhar a mediunidade. Sabe como é? E a vida toda, eu sempre assim, exagero, mas não, eles estavam certos, sabe? Porque é uma coisa que é uma sensibilidade que existe. E
Gente, se vocês deixarem, eu sou professor. E assim, eu falo sem parar, Pode tá? falar, Então, se vocês Fica à quiserem me pode vontade. falar, interromper, é só levantar a mão que eu deixo. Porque Fica à assim, aqui vontade. eu sou o pode rei do monólogo. Eu falar, falo sem pode, parar, Nós tá? temos, nós pode falar. temos 1 hora aqui totalmente sua. Pode Tá. ficar à vontade. E aí a gente começou a fazer, mas quando a gente começou a fazer, eu achei assim, depois a gente colocou mais imagens de coisas que a gente já tinha feito, só que era só pra gente próxima, nunca foi pra outras pessoas, a não ser pessoas conhecidas. E eu pensei, vamos abrir, se alguém pedir, a gente faz um preço baixinho. E assim, gente, uma coisa do preço, que aí deu a polêmica na sua página outro dia, Verdade. é porque é um trabalho artístico. Eu estudei anos para aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Se você for, sei lá, numa lojinha de quadro, de pintura a óleo, vê qual é o preço de um quadro. Então aqui as pessoas estão recebendo uma imagem que é exclusiva para elas. E as pessoas falam assim, nossa, mas por que você não faz gratuitamente? Porque, gente, exige tempo, exige técnica, exige também o trabalho de outras pessoas. Porque, assim, no começo eu achava que eu ia dar conta sozinho. Eu super achava. Porque eu jamais imaginei que seria um sucesso, porque eu não acreditava tanto na minha mediunidade assim. E aí, quando as pessoas começaram a receber os trabalhos e as devolutivas começaram a ser tipo, nossa, esse menino, o meu mentor é a cara do meu filho. O quê? Aí manda foto do filho. Eu falei assim, que é isso, gente? Ou essa mentora é a cara da minha mãe que faleceu. Aí manda foto da mãe. Eu falei assim, meu Deus! E aí eu fui, assim, de fato, tem uma conexão muito maior do que eu imaginava que tinha. Porque eu achava assim, as pessoas diziam assim, não, aqui tudo bem, não, aqui, você viajou, não tem nada a ver. Não, gente, assim, as respostas positivas são muitas e muito absurdas. E aí a gente foi se empolgando, e a gente foi aceitando gente, foi aceitando, porque a gente jamais imaginou que ia ser um sucesso. E aí a gente tem agora, enfim, um monte de trabalho na fila para ser feito, e eu tive que chamar um amigo meu, o Dani, que é tipo um amigo irmão, que também é do nosso candomblé, que também frequenta algumas vezes lá as sessões lá na casa da minha sogra, e ele está me ajudando agora também nas imagens, a minha família também, meu cunhado, a minha cunhada, todo mundo me ajuda, porque virou uma coisa assim, muito maior do que eu achei que seria. Eu só queria que as pessoas compreendessem que essa parte de cobrar é porque isso está exigindo uma dedicação que eu, inclusive, não achei que eu precisasse dar a isso. Então, eu envolvo várias pessoas que também estão se dedicando a isso. E a gente precisa viver de alguma coisa. Tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu sou professor da Rede Federal, mas eu, sinceramente, gente, depois de ter começado esse negócio da comunidade infinita, eu nem sei se eu vou ter como continuar sendo professor. Porque, assim, está sendo uma experiência tão inovadora para mim, está sendo tão grandioso, está renovando a minha fé na espiritualidade e a fé dos outros, sabe? A fé da minha família. E está sendo uma coisa incrível o trabalho da comunidade infinita para a gente. Tadeu, Eu não estou nem falando para as pessoas, para a gente. eu acompanho um pouco do teu trabalho sempre, né? E eu e o Felipe, por a gente ser amigo, a gente preza muito pela verdade dentro do que a gente posta nas nossas páginas. Até Sim. porque as nossas páginas, né, elas têm um impacto muito grande. As minhas páginas, por exemplo, tem semana que elas atingem 15 milhões de pessoas. Uau! E quando a gente conheceu o trabalho de vocês, primeiro veio aquela, particularmente minha, né? Veio aquela intuição de que, poxa, esse cara aí é bacana, né? E eu que conheço bem a história do Felipe, né? O Felipe já teve oportunidade aí de saber da sua mentora através de outros médiums. O que você escreve ali foi justamente o que o Felipe teve de informação de outros médiums, né? E a gente sabe, né, que o teu trabalho, ele demanda tempo, ele demanda custo, ele demanda compra, né, talvez de software, aí, não sei, pagar mensalidade, envolvem outras pessoas que precisam trabalhar. Eu estava acompanhando até essa semana uma discussão aí de um grande órgão aí da espiritualidade onde promove eventos, né? E as pessoas estavam reclamando e tal. E justamente a pessoa estava falando isso, gente, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que contratar professor, eu tenho que contratar empresa. Então, para aquelas pessoas que acham, né, que deve ser gratuito, não tem como o Tadeu abdicar da sua vida, se dedicar somente 100% ao trabalho e não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter um momento de lazer. E se a espiritualidade permite, gente, é porque há um propósito, né? Não sei se o Felipe compartilha da mesma opinião que a minha. Claro que compartilho. Da mesma opinião. E tem mais uma, né? Não é a mediunidade que está sendo cobrada. Tadeu não usa da mediunidade para cobrar. Ele podia muito bem
fazer essa captação, trazer em sua mente e me falar, ó, Felipe, sua mentora vamos descrever a Marlene, que ele me descreveu 3 mentores, né? Vamos descrever a Marlene, que o pessoal conhece. Ele podia muito bem me falar, ó, sua mentora é uma mulher, aparenta tal idade, tem cabelos grisalhos, assim, assim, e ela trouxe uma mensagem que é assim, assim, assim para você. Só que como o Tadeu é formado em arte, ele tem todo um estudo, tudo embasado, ele resolveu retratar isso e entregar para a pessoa. Só que a questão esse retrato, esse trabalho gera um custo, não só para o Tadeu, mas também ele tem o pessoal que ajuda ele, tem uma equipe que ajuda o Tadeu. Então, todo mundo precisa sobreviver. Sim. Então, não é a mediunidade que está sendo cobrada, é o trabalho artístico realizado em cima da captação mediúnica. Sim, eu até brinquei, né? Uma vez até um moço que foi bem raivoso na sua página, e assim, gente, as pessoas acham que é porque trabalha com mediunidade, é calminho, eu sou nervoso, tá? Então, assim, quando é hater, eu respondo assim, à altura, porque eu sou bem nervosinho. Eu sou zero espírito elevado, tá? Eu até brinco assim, gente, eu nem sei como eu consigo ver tantas coisas bonitas, porque assim. Eu consigo vibrar numa faixa, às vezes, muito pesada. Então, ele veio, assim, meio num tom muito... Como se fosse meu pai, sabe? Assim, como foi que ele disse? Você cobra pelo seu trabalho? Eu acho isso, vamos ser um tom, assim, muito... me julgando e tal. Eu falei assim, não, gente, olha, moço, a mediunidade é de brinde, tá? Eu cobro pela arte. A mediunidade é brinde. Porque o Felipe recebeu o trabalho, ele sabe que não é um negócio pequeno. Não é uma imagem, são diversas imagens. E não é uma lauda, é um texto falando sobre aquilo. Então, isso tudo leva trabalho, essa energia, gente. O trabalho de captação, a gente sai esgotado. Sai esgotado, é uma coisa que esgota fisicamente. Entrar em contato com... E assim, eu acho que nunca falei sobre isso, agora isso está acontecendo menos, mas no começo, quando a gente começou a fazer esse trabalho, acho que a gente ainda não tinha conversado tanto com a espiritualidade, com os nossos mentores, do quanto a gente podia entrar nas egrégoras. Teve um caso que simplesmente a gente não conseguiu fazer, porque o que a gente encontrou não foi mentor, sabe? A gente encontrou coisas muito feias. E foi um dos casos que eu falei assim, desculpa, eu não estou conseguindo. E eu falei, eu tive que também falar assim, moça, você precisa buscar ajuda. E o que eu retratei foi a coisa que eu vi, tentando não assustá-la, mas para que ela buscasse ajuda. Então, assim, a gente às vezes lida com umas energias que não são fáceis. Por isso que a gente pede para as pessoas fazerem a meditação, para entrarem em contato, porque se tiver alguma coisa já lá que não está muito positiva, já vai se afastando para a gente entrar em contato com os mentores das pessoas. Mas, gente, mesmo quando é mentor, é muito desgastante. E é desgastante, eu acho que até essa brincadeira que eu fiz de sou pequenininho, não sei como eu consigo ver essas coisas, porque a gente tem que entrar num estado que é esse estado de esforço de tentar superar a nossa pequeneza e entrar num estado mental que não é o nosso normal. E entrar nesse estado mental que não é o nosso normal não é fácil, não. Cansa, é difícil. Porque aí depois a gente e voltar a ser a gente, tipo, voltar pra gente, é um alívio porque a gente pode vibrar na nossa vibraçãozinha humana normal, mas entrar na frequência pra fazer a captação cansa. Cansa fisicamente, a gente sai fisicamente cansado. Ô, Tadeu, muita gente aqui está parabenizando você pelo teu trabalho nos comentários. Obrigado, muita gente falando que já recebeu o seu portfólio, né? Porque não é só a retratação mediúnica, tá, pessoal? Ele manda todo um portfólio com a explicação. Baseado nisso, a gente aqui no nosso Instagram, tanto o meu e do Felipe, a gente tem muita gente também que é iniciante no espiritismo. Então o pessoal quer saber como que funciona. Você tem essas captações no sono, acordado, você faz uma meditação, como é que funciona? E para quem tem dúvida, pessoal, a gente vai deixar depois ali certinho como que faz para entrar em contato com o Tadeu, caso alguém queira, mas de princípio já pode entrar no Instagram dele, que tem todas as informações lá. Então, a gente, quando a pessoa pede, enfim, ela fecha com a gente pra gente fazer o trabalho, a gente tem como chama? Não é relatório? As pessoas colocam seus
onde as pessoas colocam suas próprias informações, enfim, tem um nome para isso. Mas- Formulário. Levei o nome, formulário. A pessoa responde um formulário, e nesse formulário tem as informações que a gente se utiliza para mentalização. Essa sala que vocês estão vendo é um dos espaços em que eu faço a mentalização. É um quartinho pequeno, a gente apaga a luz, deixa só uma luz aqui, e a gente faz a mentalização nesse espaço. A gente fica com um caderninho para anotar as coisas. E a gente também, isso não é uma prática espírita, tá, gente? Eu não sou espírita kardecista, eu sei que é redundante, desculpa, mas é porque tem gente que também não sabe que espiritismo, enfim, não é só o kardecismo. Eu não sou espírita kardecista, sou de Umbanda, sou de Candomblé, e a gente também tem o uso de oráculos. Então, se eu tenho qualquer dúvida, se veio uma informação e aquilo me pareceu diferente demais, digamos assim, e eu suspeito da minha própria mediunidade, eu uso o oráculo para ter certeza que aquilo estava certo, sabe? E aí eu fico seguro, tipo, esse oráculo disse sim, é sim, acabou. Porque até hoje a gente ainda dá uma, tipo, será que é isso mesmo? Tá tão diferente isso? Deixa eu confirmar. Aí você vai confirmar. E pior assim, que o oráculo é tão claro nesses casos, que eu não lembro, eu juro para vocês que eu não lembro de negativas, assim, tem sido muito forte esse momento da captação. Em mediunidade tem uma coisa engraçada que parece coisa de exercício físico, né? Quanto mais você, ou de esporte, quanto mais você pratica, mais você fica bom naquilo. Bom, né? A pessoa sendo arrogante. Mas, enfim, quem sou eu para dizer que eu sou bom em alguma coisa? Mas, enfim, a gente fica mais exercitado para aquilo. A coisa flui com mais facilidade. E tem fluído com muita facilidade. Tem acontecido até umas coisas estranhíssimas em relação à mediunidade depois de comunidade infinita na minha vida, assim, sabe? De, sei lá, N coisas. Mas, enfim, voltando para o processo. E aí a gente tá nessa salinha, a gente anota, pensando no nome da pessoa, lendo as informações da pessoa, a gente fica vibrando nesse nome, a gente tenta evocar mentalmente esses mentores das pessoas e a gente começa a anotar num caderninho e fazer uma série de rascunho, mas é rascunho básico mesmo, porque é rápido, porque a gente não pode perder essas informações e a gente vai lá anotando e é uma coisa que é feia. A gente nem manda para a pessoa porque é feia pra caramba e a gente não manda isso para ninguém. Depois disso, com essas informações, com esse rascunho e com as anotações, a gente usa inteligência artificial para dar uma base da imagem para a gente. Então, a inteligência artificial, a gente começa a descrever o que a gente viu, ela dá uma base da imagem para a gente, mas a inteligência artificial ainda não é um instrumento que chega a 100% aquilo que a gente viu. Pode ser que um dia, com a evolução dela, ela consiga fazer isso. Ela ainda não faz. E aí a gente se utiliza de um programa chamado Procreate, que é da Apple, que é para quem sabe desenhar, para quem sabe pintar, como é o meu caso, como é o caso do Dani, é delicioso. Porque você pega aquilo, enfim, É aqueles que aparecem no TikTok do pessoal desenhando, mais ou menos, que Eu não viraliza, tenho assim? TikTok, querido, eu sou velho, cara. Eu não tenho TikTok, você acredita? Pior que eu tinha que ter, eu não tenho. Talvez seja, eu não sei. Eu não tenho TikTok. Mas é um programa que você pode fazer a alteração que você quiser em imagem digital. Então, perdão, eu não ouvi. Tipo um tablet. Isso, é um Tipo um tablet. tablet. Uma caneta. Você tem como. Eu podia pegar aqui, mas enfim. Tá na outra sala. Se eu abrir, os cachorros vão sair e vão entrar. Você pega e você vai pintando. Na semana que vem a gente vai colocar. Porque isso é uma pergunta recorrente de como faz. A gente vai fazer um Reels mostrando o processo. Na verdade, já está feito. A gente vai colocar no ar. E a gente pinta nesse tablet a imagem da inteligência artificial, adaptando 100% aquilo que foi captado. E aí a gente tem o resultado final. Aí, e paralelo a isso, a gente escreve os textos também das coisas que foram anotadas durante a captação. E aí a gente entrega um relatório para as pessoas. Porque geralmente não é um único mentor que aparece. Geralmente são 1, 2, 3. Se a pessoa trabalha com espiritualidade, nunca é um. Se é a gente que trabalha com mediunidade, dificilmente é um só, sabe? Geralmente são 2, já teve gente que foram 3, teve gente que foram 4, teve gente que foi 5, teve gente que foi 6. Então, assim, e o que aparecer, e esse é um compromisso que a gente tem com a espiritualidade, apareceu, a gente vai fazer. Então, Tadeu, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que na minha devolutiva contigo eu não acabei me esquecendo. A Marli
eu já tinha conhecimento Uhum. dela, né? Através de uma amiga em comum minha, do Fabrício, que é médium, me falou o nome e depois até vinha ter contato com ela direto, Uhum. sabe? Com a Marlene. E o Abner, Uhum. né? Abner, que é o terceiro mentor que você Uhum. captou do trabalho que fez para mim, ele se apresentou já em sonho algumas vezes para mim, não com aquela veste Uhum. árabe Uhum. do desenho. É uma veste normal, mas a aparência é igual, Que idêntica, legal! Você e entende só que que, se apresentou, mas você entende só que que se as pessoas apresentou acham que só com. elas ficam surpresas, mas quando a gente tem essa devolutiva, a gente fica assim, tipo, É, cara, sabe, a gente tá conseguindo fazer um bom trabalho. Tadeu, ele se apresentou como Manuel, Uhum. para mim, né? Aham, aham. Agora, o porquê que a mesma figura, a mesma aparência se Uhum. apresentou para você, para me passar como Agnes, eu Uhum. não estou procurando entender. Mas Inclusive, eu inclusive posso. agora, se eu não me Perdão, engano, Felipe. a semana passada, Uhum. eu escrevi até publiquei no Instagram aí, com a assinatura do Só um pouquinho, próprio, Felipe, tá caindo uma luz aqui, que o vento está derrubando. escrevi com a Só um instantinho, Felipe. assinatura do próprio Manuel. A minha luminária caiu. Então, como eu estava falando, na semana passada ou na retrasada, se não me engano, eu até escrevi uma como uma poesia, depois que eu escrevi que eu fui ver, né? Mas Uhum. com a assinatura do Que Manuel. Mas eu só legal. queria deixar registrado aqui para você, já que a mesma figura que você me apresentou da captação, como o nome é Agnes, Uhum. só trocou de roupa e se Uhum. apresenta para mim como Sim. Manuel. E quando, É. e quando o Felipe me mostrou a foto da Uhum. Marlene, né? Uhum. Eu não sou médium, não consigo ver, mas eu tive uma forte sensação também que eu já conhecia ela. Talvez, Uhum. acho que a gente, como faz trabalho em conjunto, acho que no mundo espiritual a gente acaba Ah, todo com mundo se encontrando, né? certeza. Com certeza. Mas eu olhei a Marlene e veio de cara, eu conheço essa mulher. Eu Uhum. sei, ela não me é estranha. Uhum. Uhum. E essa questão do nome, Felipe, acontece muito porque uma das formas de contato com os mentores, isso é muito comum, que são lembranças de outras vidas que as pessoas tiveram em comum com o mentor. E às vezes o nome que aparece pra gente é o nome da encarnação em que vocês se conheceram fisicamente numa vivência do passado. Entende? Uhum, Porque entendo. tem esses detalhes. Isso é uma coisa que depois você pode até perguntar para ele, confirmar se é ou não, porque também a minha mediunidade, assim como a de ninguém, é infalível, tá, gente? Mas isso é uma coisa que eu já vi acontecer, já foi confirmado, enfim, de alguns trabalhos que foi isso mesmo. Como aquele caso que eu acho que é um dos casos mais incríveis que a gente aconteceu, que a gente postou, inclusive, lá na nossa página, da moça que a gente mandou a imagem da mentora e ela mandou a foto da mãe que faleceu quando ela era muito jovem. E ela sempre teve a sensação de que a mãe tinha se tornado uma mentora dela. O espírito que apareceu não se apresentou como mãe, só disse que teve encarnação em que elas foram parentes e mostrou, veio com uma aparência, com roupas da primeira encarnação em que elas conviveram, que foi no Egito. Mas o rosto captado foi o rosto da mãe dessa encarnação. Então, às vezes, a espiritualidade faz umas coisas que a gente não entende qual é o recado que está lá por trás, mas, enfim, depois a pessoa vai entender qual foi o recado. A gente mesmo que está fazendo não faz ideia. A gente manda e, às vezes, a pessoa manda umas devolutivas. Quando ela mandou a foto, eu falei assim, gente do céu, isso nunca tinha acontecido. De ser a mãe dela virado uma mentora e a gente fez a imagem da mãe da moça. Eu Não são vi umas essa devolutivas que são... publicação. Oi? Eu vi essa publicação sua, achei muito bacana também. Uhum, Muito uhum. legal. Interessantíssimo, né? Sim. Outra publicação que você fez, se eu não me engano, é um mentor de alguém, Uhum. não me recordo. Já tem um tempo que eu vi no seu Instagram aí. Mas aqui, eu e o Fabrício somos muito ligados e falamos muito sobre ufologia. Uhum.
fiquei impressionado da captação que você fez de um, vamos dizer assim, vamos dizer que um extraterrestre, Sim. como um mentor de uma pessoa. Então, é claro, eu já tenho essa ideia que isso pode acontecer, já vi vários relatos de seres de outros planetas, outros mundos habitados, né? Mentorando nós aqui do planeta Terra. E eu, cara, achei muito bacana. Se você recordar dessa captação e puder falar um pouquinho para Eu nós, posso, porque isso é muito marcante para mim, porque eu sempre tive pavor de extraterrestre, pavor. Eu nunca tive filme sei lá, eu era uma criança que adorava e eu ria de filme de terror, sabe? Assim, filme de terror eu achava graça. Mas filme de ET... Ô, Tadeu, Oi? eu acordei com um no pé da minha cama, só para você ter ideia. Um espírito extraterrestre, é isso? Não, é materializado. Não, com todo respeito a essas consciências, mas assim, eu tinha muito medo. E eu tinha medo ao ponto de ver as pessoas postando, às vezes, meu mentor de não sei da onde, é pleiadiano. Eu falava assim, ai, gente, que viagem, tanto mentor na Terra, mentor pleiadiano, que negócio. Rapaz, aí quando eu comecei a fazer esse negócio de captação mediúnica, tem mesmo, tem mesmo, de coisas que eu duvidava. E apareceu, sabe, coisa de... eu vi o pessoal falando de Lemúria. Eu falei assim, que viagem, que mané Lemúria, isso é coisa de doideira. Ai, gente, tem um monte mesmo, existiu, eu não sei onde. Existiu, porque aparece. Então, assim, a minha fé, ela se ampliou, a minha visão de universo se ampliou. E das relações da espiritualidade, absurdamente depois. Esse trabalho expandiu a minha fé de uma forma absurda. Depois, eu já me sentia universalista porque eu acreditava nas divindades e tal. Depois desse trabalho, eu virei universalistaço, sabe? Porque eu vejo essas consciências, eu sinto essas consciências, e agora eu parei de ter dúvida, e quando as pessoas falam, eu falo assim, não, gente, existe sim, é real mesmo, porque eu que achava que não existia. Apareceu para mim. É diferente quando elas se apresentam de um mentor terrestre, assim, você sente alguma coisa diferente ou não? É diferente sim. Eu não sei como explicar isso. E tem diferenças entre eles, sabe? Diferenças entre os tipos. Algumas são muito delicadas, exigem uma concentração muito mais focada. Outras já são mais próximas, sabe? Eu tô falando da minha mediunidade, tá, gente? Pode ser que de outros médiums não seja assim. É aquilo que eu falei, né? Eu sou um médium que é bem ser humano normalzinho, que tem muitos momentos de pensamentos muito raivosos e coisas, enfim, de espíritos bem normais. Assim, eu não sou nenhum. Eu não. Porque as pessoas acham, nossa, faz esse trabalho, espírito elevado. E, gente, elevado não, sou elevado não. Eu nem tento criar essa imagem de mim mesmo para ninguém. Não tem nada elevado, não. Eu nem sei como eu vejo essas coisas, mas eu vejo. Assim, e acontece. Tento elevar? Tento, mas, enfim. Mas é diferente, porque tem uma energia mais sutil. É muito parecido, às vezes, com espíritos humanos que já estão em um grau de evolução muito distinto do nosso. E algumas vezes... Peraí, deixa eu ver se eu não vou falar besteira. Eu não quero que isso pareça uma coisa ruim, mas às vezes é uma coisa menos calorosa. Eu não sei explicar isso sem parecer... sem parecer que eu estou ofendendo os extraterrestres, sabe? Mas é uma coisa... O que você está falando corrobora muito, porque a gente estuda muito, eu e o Felipe, e o que os médiuns mais falam é que é uma energia fria. Mas não no sentido fria de pessoa ruim. É porque realmente eles não demonstram muito sentimento como a gente demonstra. Né? Sim. Eles são muito diretos. São muito diretos. Sim. Falam apenas o necessário, o que deve ser falado, e pronto, acabou, tchau. Isso. Não tem os mesmos mimos e coisas dos espíritos aqui do nosso planeta, sabe? Que tem uma coisa muito mais... mãezona e tal. Não, é uma coisa muito reta, concreta, objetiva e que a gente entende como fria. É quase como se fosse o choque cultural, sei lá, de um brasileiro conhecendo um senhor alemão sisudo, sabe? Que a gente consideraria grosseiro alguns tipos de comportamento europeus por serem diretos, por serem sinceros. E, enfim, a gente tem
um outro tipo de relação afetiva. Eu não sei explicar, gente. Eu não quero parecer ofensivo com os extraterrestres, mas parece uma coisa, de fato, mais direta e um pouco mais fria nesse sentido de ser direto e mostrar menos uma afetividade mais maternal. É isso. Legal. Bacana. Tadeu, e não sei se o Felipe tem alguma pergunta. Quer fazer a pergunta, Pode, Felipe? pode falar, Fabrício, pode falar. Eu ia perguntar um pouquinho mais, assim, que tem muita gente aqui que está interessada no trabalho. Claro, gente, a gente não vai falar questão de valores, isso é algo pessoal. No Instagram lá no Instagram do Tadeu, ele explica a questão de valores certinhos. Mas como que funciona hoje o processo? Vamos dizer que uma pessoa quer quer ter a foto dos seus mentores. Ela vai entrar em contato? Como é que funciona? Assim, só para o pessoal... As pessoas entram em contato por inbox, elas falam que tem interesse e a gente passa tudo, prazo, o que ela vai receber, quanto custa. E a gente tem também diversas formas de parcelamento que a gente sabe, enfim, somos brasileiros e a gente sabe o quanto o brasileiro trabalha para conseguir o dinheiro dele. E a gente tem diversas formas de parcelamento. A pessoa só começa a pagar hoje em dia, a gente tem uma fila que está bem grande, então são hoje mais ou menos 3 meses de espera até a pessoa receber o trabalho. Isso se não tiver atraso, tá, gente? Porque o trabalho atrasa. E aí, o atraso acontece porque eu sou humano. eu e as pessoas da minha equipe. E se a gente adoece... Porque eu, quando comecei a Comunidade Infinita, assim, eu fui muito ingênuo. Porque eu achei que, tipo, vou dar conta. Vou dar conta. Porque o que a gente fazia aqui, dava conta. Mas eu não contava que a gente adoece, que pessoas da família adoecem, que acontecem imprevistos. E aí, aquele prazo que a gente deu, pode ser que aumente. E depois você vai achar assim, não, agora não vai aumentar mais. E aumenta de novo porque aconteceu alguma coisa, sabe? Mas, e a gente explica isso para as pessoas, a gente pede paciência, às vezes, quando o trabalho está atrasado e tal. Mas hoje em dia a gente já dá um prazo bem maior do que a gente dava antigamente, justamente pensando nisso, que hoje em dia são 3 meses de espera. Porque a gente é humano e dá trabalho, é um trabalho que dá trabalho. Fazer captação dá trabalho, fazer essas imagens dá trabalho. Por mais que a inteligência artificial seja uma mão na roda, mas ela ainda nem de longe chega num trabalho finalizado e pode ser que um dia, gente, eu super acredito nisso. Eu acho que um dia, talvez, a inteligência artificial ela vai servir que nem Spirit Box, sabe? De processos de comunicação direta. Acho que pode ser que um dia, com experiências de transcomunicação instrumental, esse tipo de tecnologia até sirva para um contato mais direto, que nem as interferências que acontecem no Spirit Box. Mas a gente, inclusive, já está tentando fazer umas coisas nesse sentido aqui, umas experiências e tal. E tem tido alguns resultados interessantes, inclusive. Mas, enfim, ainda não é algo que mais para frente a gente vai ver se a gente, de fato, consegue trazer essas experiências da transcomunicação para isso, mas ainda não conseguimos. Mas enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai precisar desse trabalho de manipular e que leva tempo, que exige essa técnica da pintura e tal, e o trabalho não vai conseguir. Eu não vou conseguir fazer com que o trabalho seja tão rápido quanto as pessoas gostariam, porque as pessoas ficam ansiosas, sabe? Porque quando as pessoas também reclamam de o trabalho é pago e tal, eu sempre falo uma coisa, gente, você não precisa saber da imagem do seu mentor para se comunicar com o seu mentor. Isso é um luxo que você está se dando, é um presente que você está se dando. E presente, você paga pelo presente. É um presente que você está se dando de ver a imagem do mentor. Auxilia a conexão? Auxilia. É necessário? Não é necessário. Eu estou sendo bem sincero, é o trabalho que eu faço, mas é isso, sabe? Ele ajuda a conexão, mas não é um trabalho que se você não vai se relacionar com a sua espiritualidade, não, gente, não, você vai se relacionar sim, você não precisa do nosso trabalho para isso. Mas é legal ter a imagem do mentor? É muito legal. É muito legal você poder ver a sua família espiritual. Muito bacana. Sim. Eu já recebi a minha aqui, através do Tadeu, adorei, e você cria eu, particularmente, já gostava dos meus mentores. Depois que eu vi ali o rosto, a feição, a aparência, muda o carisma que você tem por eles, muda, o sentimento muda. Sim. Você se sente mais próximo, você se sente parte daquilo. Sim. A gente vive numa cultura que a gente chama de visual cêntrica, né? Porque em algumas outras culturas, os outros sentidos, eles vêm na frente. Por exemplo, os iorubais, entre eles, o ouvir vem primeiro do que ver.
Tanto que a música iorubá é muito importante em todos os processos ritualísticos, tanto que o candomblé é todo musicado, todo cantado, porque o ouvir vem antes do ver, porque vem o ouvir e o sentir e depois o ver. E a gente é muito visual-cêntrico, a gente ocidental. De fato, é muito bom você poder ver quem está com você e dá uma sensação de, eles estão aqui, sabe? É legal, é um presente legal que a gente pode se dar. De fato, é uma coisa que cria um vínculo maior com essa família, assim. Você vê, é como lembrar de um parente. Você fecha os olhos e você vê aquela imagem na sua mente. Mas, enfim, isso... Ninguém vai perder nada se não conseguir esse trabalho, tá? Se não conseguir fazer esse trabalho com a gente. É legal se dar esse presente? É legal. Mas, enfim, E é legal... Arte, como diria uma professora minha, arte não é necessidade básica, arte é luxo. E arte é um presente que você se dá. E é isso que a gente faz, a gente não está negando nenhum tipo de trabalho, porque as pessoas dizem, nossa, está cobrando, de volta ao assunto de cobrar. Como se a gente estivesse negando, sei lá, um passe de cura para as pessoas, ou fazer uma oração, uma prece. A gente não se nega nada disso não, tá? A gente é inclusive procurado para essas coisas e a gente faz essas coisas para as pessoas quando a gente é procurado para isso. Mas o trabalho de arte, enfim, precisa ser pago porque é isso. A arte, no final das contas... É legal, Tadeu, porque eu, particularmente, a minha comunicação com o meu mentor é muito intuitiva. Então, eu estou fazendo alguma coisa durante o dia, ele fala, poste tal coisa, né? Faça tal coisa. Daí eu posto, o pessoal, poxa, que legal, era isso que eu estava precisando. E eu estou fazendo o exercício, né, que você pediu ali para captação, né, da gente fazer aquele momento de parar, de analisar. E eu não fazia isso com o meu mentor. Eu comecei a fazer essa semana e eu falei, puxa, que legal, estou escutando coisas que eu não escutava antes, estou me percebendo. Então, até o exercício já é um aprendizado, Sim. porque você passa a se escutar também, Sim. né? É bem interessante esse exercício. Sim, e a gente tem também uma missão que além de, enfim, quem acompanha a página sabe disso, que não é só esse trabalho de mandar as imagens para as pessoas. Porque aí tem a nossa missão pública, gratuita, que é dividir o conhecimento que é trazido pela gente por meio das captações com todo mundo. Isso a gente faz na nossa página. A gente faz isso nos posts diários, com os textos que a gente coloca, e todos esses textos, eles nascem a partir tanto do conhecimento científico, né, porque eu sou alguém da área da história da cultura, da história da arte, enfim, mais o conhecimento dos mentores. Então, esse conhecimento, ele vai ser e ele é compartilhado. Então, tudo que a gente aprende nesse processo, ele é publicizado gratuitamente para todos, porque isso a gente jamais cobraria, que é o conhecimento que a gente recebe com esse trabalho. Então, isso é público. E isso está lá no post. Cada dia a gente divide mais um pouquinho do que a gente tem aprendido com esse trabalho. Bacana. É legal. Sempre que eu vejo uma mensagem, uma publicação sua com um texto bacana embaixo, eu admiro muito. Sempre traz uma mensagem de amor, de empatia com o próximo. Sim. Isso que é o importante. Sim. Apesar além de qualquer trabalho, você ainda leva uma mensagem bacana aos seus seguidores. Sim. Né? Sim, porque na verdade é quase como se fosse a contrapartida, sabe? Porque é um trabalho que, por mais que seja arte, tem mediunidade. E qual é a contrapartida que eu vou dar para a mediunidade? Trazer esse conhecimento publicamente. Tanto que agora a gente tem começado a fazer Reels, em que são um minutinho de uma conversa, em que a gente também vai tentar dividir conhecimento, tanto conhecimento acadêmico meu como professor, de história da arte do religioso, de história da arte das imagens religiosas, e uma coisa que a gente já começou a dividir essa semana. E a gente vai também dividir as coisas que a gente tem aprendido com esses mentores, e isso é a parte absolutamente gratuita do nosso trabalho. E isso nunca será cobrado, e essa é a contrapartida do nosso trabalho. A arte é cobrada, mas o conhecimento que a gente recebe jamais será. E tem que parabenizar você também, que tomou coragem de aparecer aqui, né? Rapaz, porque eu sou professor, mas assim, as pessoas falam, nossa, mas você fala tanto e tal.
é que na hora baixa o negócio, eu começo a falar, eu aprendi a ser assim sendo professor, sabe? Que professor é meio ator. Na hora ele recebe uma coisa, uma coisa dele mesmo, tá, gente? Não espírito, tá? Eu tô falando de uma persona que ele tem que encarar, que é de alguém que tem que falar. E aí eu falo, mas não é uma coisa que tipo, Tadeu ama estar em público falando e tal, não, porque eu sou tímido, por incrível que pareça. Isso aqui tudo é uma persona que eu crio na hora de precisar falar publicamente, porque a vida toda eu sempre trabalhei falando. Tadeu, se me permite só um minutinho. Sim. Tem uma seguidora aqui que está pedindo para nós lermos Kardec. Deixa eu explicar uma coisa para ela. Que eu acredito que todos nós aqui lemos Kardec. Porém, o Tadeu não é espírita. Tadeu é um bandista. Ele não tem obrigação nenhuma de seguir as leis, as regras, as obrigações, sei lá como você quer chamar, dentro da doutrina espírita. Tadeu segue a crença dele, nós seguimos a nossa aqui, porém, tanto eu quanto o Fabrício, e acredito que todos que estão assistindo essa live, nós abrimos mão de qualquer tipo de preconceito. Nós não temos preconceito de sermos espíritas e estarmos aqui conversando com o Tadeu, que é um bandista. Se o Tadeu, ou o candomblé, né, Tadeu? Se o Tadeu cobra, ele tem os motivos dele de cobrar. Não temos absolutamente nada a ver com isso. Não, quem sou eu para questionar o Tadeu cobrar ou não? Felipe, de novo, bem esse papo de cobrar, né? E assim, o que eu acho engraçado, porque para mim isso é uma atitude pouco reflexiva e crítica sobre si mesmo. Existe livro espírita gratuito? Nenhum. Não, nenhum. Pergunta a você, como que a FEB, exatamente. Como que a FEB, Federação exatamente. Espírita Brasileira, sobrevive? Exatamente. Todos os livros espíritas são cobrados porque existe trabalho das pessoas. E o meu também é trabalho. É igual o livro espírita que você paga, e você paga porque você não recebe ele gratuitamente, que foi feito por meio de um trabalho mediúnico, e você paga por ele, todos eles. Então, qual a diferença disso para o meu trabalho? O livro espírita, mas o livro espírita é mais barato. Ok, o livro espírita ele é feito em massa. O meu trabalho, ele tem uma característica que é uma... Gente, vai comprar uma tela num shopping center ou colocar uma moldura para você ver quanto custa. O meu trabalho é barato. É barato pela qualidade, por alguém que... Gente, desculpa, aquele pessoa que agora vai ser metido. Eu sou um professor doutor em História da Arte que estuda a arte do sagrado, cara. Desculpa aí. Eu tive projeto aprovado por Harvard. Se você colocar Tadeu Mourão Harvard, você vai encontrar o projeto que eu fui aprovado. Aí agora você é ceboso, sabe? Então é um trabalho feito por alguém que tem conhecimento sobre a história da arte das imagens. Desculpa, cara, eu vou botar meu currículo na mesa para quem fala isso. E diferente do que as pessoas falam de médiums que trabalham com pictopsicografia, que recebem espíritos que pintam, não vem espírito nenhum baixar em mim para pintar, não, tá? Sou eu que tô lá fazendo no Procreate, eu, Tadeu, mão Tadeu, não tem nenhum espírito, não. Se viesse, até agradeceria, mas, enfim, não vem. Sou eu mesmo fazendo. Então, assim, é a minha técnica, é o meu conhecimento que está sendo colocado lá. E aquilo, a mediunidade é brinde. A gente está cobrando pelo trabalho de arte, que é um trabalho técnico. Então, é um trabalho que exige o meu conhecimento. Assim como o livro é cobrado, porque precisou do papel, porque precisou da pessoa para fazer a correção do livro, da pessoa para fazer a arte do livro, é cobrado. Então, assim... Eu acho, gente, aí é uma crítica, desculpa, eu venho de uma família espírita kardecista, e aí uma crítica minha a algumas coisas, como fala, é o lugar de fala, de alguém que foi espírita kardecista por muitos anos. A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos que a gente não repara o quanto eles são medievais, porque a religião protestante nasceu justamente pela Igreja Católica culpabilizar lucro. E aí nasceu o protestantismo, sabe? Para dizer, tipo, não, agora a gente pode ter uma religião em que o lucro não é pecado. E as pessoas estão colocando essa coisa do lucro como pecado em coisas sem que elas analisem a cultura em que elas vivem e a própria cultura religiosa em qual elas estão inseridas. Porque se ela compra o livro espírita, ela deveria entender que a mediunidade também precisa de remuneração quando se trata de um trabalho que exige manipulação, quando exige material, quando exige o trabalho físico das pessoas. Isso não tem como ser gratuito. E é isso que eu queria que as pessoas analisassem um pouquinho, tivesse esse senso crítico.
É O isso. pessoal foi a, o pessoal foi a loucura aqui, o pessoal foi a loucura, Tadeu, com sua fala. Maravilhoso, isso mesmo. O pessoal tá montando aí um fã-clube para você, cara. Fantástico, fantástico, fantástico. Show de bola, cara do céu. Bem, dito isso, não vamos, né, baixar nossas vibrações, porque o pessoal tá pedindo aqui para você falar mais, né, para não dar ibope. Tadeu, a gente conhece. Não, o pessoal aqui, cara, depois é que vai Eu ficar. só abri esse espaço para falar, Uhum. porque, poxa, o que eu e o Tadeu lemos de coisas absurdas, Uhum. ouvimos coisas a nosso respeito, e o Tadeu mais ainda a respeito dele mesmo, Sim, do trabalho dele, sim. pessoas duvidando do trabalho dele e tudo mais. Eu achei digno de poder falar alguma Sim. coisa aqui. Uhum. Sabe? Sim, sim. É, porque nem teve um moço lá na sua postagem que veio duvidar da minha mediunidade. Eu falei assim, moço, mas você nem fez nenhum trabalho comigo, como é que você tá duvidando da minha mediunidade, sabe? Tipo, Pois é. cara, que coisa louca, enfim. Mas enfim, deixa pra lá. Cada um com o seu. Vamos seguir, vamos seguir. Maravilhoso, maravilhoso, show de bola. O Tadeu tem uma energia boa, né, Felipe? Oh, De muito longe. bacana. Pois É, é aquele cara que a gente transmite tem vontade uma, de. transmite uma paz, assim, você se sente à É, vontade. Né? é aquele cara que a gente Obrigado, tem gente. vontade de tomar um café, né, à tarde, assim, com aquele bolinho de milho, assim, Vulgo, conversar, vulgo, jogar. vulgo amigo palhaço, né? Não, show. Não, e vamos manter contato, né? Que de repente o Tadeu acabar vindo para Curitiba ou nós vindo para São Paulo, a gente marca de Bom, se seria um encontrar prazer, lá, tomar um Padre, seria um café, prazer. um almoço, né? Vai ser muito válido. Seria um prazer. Tadeu, a gente está conhecendo você, né, através da comunidade infinita, mas eu não sei se você pode falar sobre os seus mentores, se você tem retrato, o que que eles falam Sim, aí do Instagram. sim. Alguns deles já estão na página. Então tem o Ahmed, que é uma publicação bem antiga, que o Ahmed, ele é um mentor que ele foi um sufi. Então, muitas das coisas que eu falo sobre essas questões do divino, de um divino múltiplo e tal, são coisas que vêm muito dessa filosofia sufi do Ahmed, que eu aprendo com ele. E tem o Vô Cipriano, que também está na página. Tem. Aí agora eu vou dar o susto nas pessoas kardecistas que, enfim, às vezes podem ficar assustadas com isso. Tem o João Caveira, que é meu amigaço, que também está lá na página. Enfim, tem a Rosa Caveira, que também é minha guardiã, minha amiga, que também está lá na página. E, enfim, eles estão aqui com a gente. E os mentores, assim, a comunidade infinita, de fato, é infinita, porque ainda tem os mentores dos meus irmãos que estão aqui e ajudam nos trabalhos da comunidade infinita. E a gente vai ter agora, por mais 2 domingos, mais 1, 2, 3 domingos, apresentar mais 4 membros da comunidade infinita com a postagem, mostrando o rosto deles também, como eu fiz nesse final de semana, e falando um pouquinho deles para todo mundo conhecer quem são as pessoas que estão aqui comigo. Seus mentores estão aí? Seus mentores estão aí? O tempo todo. Estão aí. Agradece ele e já fala para eles que eles têm o meu apoio do Felipe para qualquer coisa de divulgação, a gente se compromete Obrigado. a ajudar eles. Muito obrigado. Concordo. Muito obrigado mesmo. E obrigado pelo coração de vocês, obrigado pela coragem de vocês, porque às vezes a gente está acostumado a silenciar para não querer enfrentar alguns discursos que são retrógrados. E precisa de coragem para enfrentar discurso retrógrado. E vocês, rapazes, vocês são corajosos, cara. Parabéns. Assim. Imagina, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu não sou parente de vocês, mas eu, orgulho da postura de vocês, de terem bancado, sabe? Porque as pessoas não sabem, mas como eles foram muito atacados por terem colocado o nosso trabalho na página deles, eu cheguei a perguntar para o Felipe, você tem certeza que você quer fazer essa live? Eu não quero que você perca seguidores, você é um cara muito legal, eu não quero, você pode cancelar, eu não vou ficar ofendido. E o Felipe foi de jeito nenhum, sabe? O cara comprou a briga com pensamentos muito estanques de algumas pessoas. Ele resolveu trazer como eu respondi nessa mesma pergunta que o Tadeu me perguntou se queria mesmo fazer a live, porque não queria prejudicar o Instagram aqui com a perca de seguidores e tudo mais. Falei, cara, vamos fazer a live com certeza, porque eu não estou aqui, acredito que o Fabrício também não. Nós não estamos aqui
para ganhar números de seguidores. Claro que é bacana você ter bastante seguidores, mas olha pelo menos o meu pensamento. Quanto mais seguidores eu tiver, mais longe vou chegar aonde que é meu objetivo, levar o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento do astral para as pessoas. Como eu falei para o Tadeu, quem deixar de seguir, talvez esteja perdendo um conteúdo bacana que eu estaria postando ou não sei, mas para mim não interessa números, interessa que eu estou trazendo um conteúdo legal, como eu respondi em vários comentários de críticas na publicação da minha mentora, que eu publiquei no perfil da Marlene, para mim não interessa números, interessa que eu estou publicando um trabalho que eu achei interessantíssimo, um trabalho que é realmente verdadeiro, porque eu já conhecia a minha mentora e ela se apresentou nesse trabalho, foi como uma prova para mim. O outro mentor que também veio captado, que é o Abner, se apresenta na mesma figura idêntica ao que o Tadeu captou, se apresenta em sonho para mim, apenas muda o nome como Manuel. Então, cobrando ou não cobrando, não me importa. É um trabalho de verdade e está sendo dito aqui. Eu acho que, mais que isso, Felipe, eu acho que você talvez não tenha notado, até por humildade, a sua grandeza, é que, no fundo, a sua luta também é para que o espiritismo se abra a toda forma de diversidade e entender que o diferente pode acrescentar alguma coisa. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas ficam chocadas, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com a diferença. E vocês, cara, vocês foram muito legais. E eu agradeço de todo o coração, de verdade, assim, pela coragem de vocês terem chamado e enfrentar alguns pensamentos de pessoas que ainda têm, enfim, ideias mais fundamentalistas, digamos assim. Eu acredito que todo mundo que começa a estudar a doutrina espírita, ele cria uma certa barreira, um certo preconceito com outras crenças. Acho que é natural do ser humano você ter esse tipo de pensamento. E o meu start, eu falo por mim que eu fui assim. E o meu start para quebrar esse preconceito foi quando eu li um livro, se eu não me engano, do André Luiz, não me recordo o nome do livro agora, mas pela mediunidade do Chico Xavier, onde o próprio espírito do André Luiz retrata ali o encontro com o Exu. No livro de Chico Xavier. Bom, e esse Exu não se apresenta da maneira como as pessoas intitulam o Exu, como o diabo, como aquelas coisas todas. Ele se apresenta como um ser extremamente elevado, tá ali um trabalhador da luz, ele se apresenta como um trabalhador da luz. E outra, tem muitos pontos que você começa a abrir o leque para outros ramos da espiritualidade, e não só ficar com a cabeça dentro do, vamos dizer assim, do Pentateuco kardeciano, né? Você começa a ver que o mesmo espírito que se apresenta como um preto velho, como uma pombagira, talvez, um caboclo, um boiadeiro, talvez seja o mesmo espírito que está se apresentando lá, vamos dizer, entre aspas, naturalmente, num centro espírita, num centro kardecista. Então, é uma união. Como o nome do Instagram do Tadeu já fala, é uma comunidade infinita. Nós somos irmãos universais. Universal, é uma família universal. Sim, exatamente. É isso, rapaz. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui. É isso que eu vou perguntar agora. O áudio deu uma travada aqui. Eu não sei se como o Tadeu está de tempo, mas se dava para fazer mais uma pergunta aqui do pessoal. Pode fazer sim. Pode fazer? O pessoal tem perguntado bastante aqui. Tem uma pergunta que o Tadeu já falou no início da live, tá? Ele já tem um Reels gravado do processo, né? Tadeu, se foi comunicado. Sim. E o pessoal está perguntando aqui para você contar, acho que vamos, não sei, Felipe, encerrar com essa pergunta.
se tem algum momento mais marcante, né, dentro do teu trabalho e um momento, para se falar um momento mais marcante, né, seja ele alegre, engraçado, e um momento mais que te deixou não com medo, não sei como que é a palavra, mas um momento assustador, assim, que você pode relatar pra gente. O momento assustador foi aquele que eu falei no começo para vocês, que foi uma moça que a gente foi fazer um trabalho e a gente não conseguiu encontrar um mentor porque tinha uma barreira absurda, umas coisas muito não legais, assim, eu não vou nem descrever. E enfim, eu precisava falar para ela, e eu não queria botar medo, sabe? E eu fui conversar antes de mandar o trabalho, porque não tinha nem como mandar o trabalho, porque eu não captei mentor, e eu não minto não, tá, gente? Eu não invento mentor. Se não apareceu, que foi o caso dessa moça, eu vi uma outra coisa, eu fui falar para ela, falei assim, moça, tem um negócio aqui que tá esquisito. E aí fui lá, falei para ela, e aí, quando eu fui falar para ela, eu falei assim, moça, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, uma situação de violência na sua família? Aí ela falou assim, não. Assim, tá, ela assim, mas por que então? Porque tá aparecendo uma coisa aqui que não é positiva, não é o mentor, com certeza. Tá me parecendo uma grande barreira, umas coisas que não são bonitas e tal. Aí ela falou assim, então. Aquela informação que ela deveria ter dado no começo não deu. Então, eu já fui num centro que disse que eu sou perseguida por um mago das sombras há algumas encarnações e que ele tá nessa vida também me perseguindo. Então tá bom. Agora as coisas fizeram sentido. Assim, se você tivesse dito antes, a gente não teria se preparado melhor, assim. E foi assim, foi muito difícil, porque eu achei que o problema estava comigo e eu pedi para as outras pessoas me ajudarem e os outros médiums viram as mesmas coisas que eu vi. E eu falei assim, então, assim, eu achei que assim, é minha antena que hoje não tá legal. A minha antena tá pegando um negócio que não tá bom, mas aí todo mundo veio, assim, a galera da comunidade infinita aqui, as pessoas encarnadas mesmo que me ajudam, e são minha família, literalmente, e também viram as mesmas coisas, e aí eu tive que conversar com a moça, enfim, pedir para ela buscar ajuda espiritual de um centro espírita, terreiro, algum lugar que ela se identificasse, porque ela precisava fazer uma grande limpeza naquele espaço, porque tinha algo muito sério. Então essa foi a coisa mais apavorante até hoje da comunidade infinita. Momentos legais são muitos. Então, é aquele relato da mãe, então, que pra gente foi, tipo, uma grande surpresa. Teve também um bem no começo do nosso trabalho, como comunidade infinita, aberto, as pessoas não fechado aqui só entre a família, que foi um espírito que bateu na minha porta, literalmente, assim. que bateu na porta, que foi uma coisa incrível, de um espírito que veio trazer lembranças de uma outra vida. Ele não era o mentor da pessoa, ele era um espírito vinculado por afeto àquela pessoa e ele queria pedir desculpas a ela de uma coisa que ele não tinha culpa, que era um espírito que morreu na Segunda Guerra Mundial, que era um judeu. E eu tava, e a captação o tempo todo ouvindo bomba caindo e vendo aquela família correndo, e a casa caindo, e ele desesperado, e o barulho de bomba, uma coisa terrível, terrível, terrível. Que foi nesse dia que, durante esse processo, que bateram na porta, sabe? E aí, eu narrei isso pra moça, porque quem trouxe esse espírito foi, inclusive, o mentor da moça, para que ele se apresentasse, porque ele queria pedir desculpa pra moça, que foi uma dessas pessoas da família, porque ele se sentia culpado, ele não conseguia ficar em paz pela culpa que ele tinha de não ter conseguido salvá-los. E quando eu falei isso pra moça, a moça falou o seguinte, você não vai acreditar, a minha vida inteira eu sempre tive fobia de bombinha, de balão, de qualquer coisa que faz barulho de guerra, e ela me tirou uma foto do que ela estava estudando na hora, a cabala judaica. Ela mandou a foto da cabala judaica que ela estava estudando. Eu fiquei arrepiado. Só de contar essa história, eu me arrepio de novo. Para mim é uma das coisas mais marcantes também. Tem diversas outras coisas, mas porque essa foi uma das primeiras, assim, porque alguém bateu na minha porta. Então, foi muito forte. Essa foi bem forte. Legal, muito, muito bom. Vou fazer uma coisa diferente aqui, eu acho que o Fabrício nunca fez também, mas deu vontade de fazer. Vou escolher alguém aqui para a gente encerrar a live junto. Alguém que está assistindo para bater um papinho aí rápido, de uns 2 minutinhos, e a gente encerrar a live num quarteto. Tudo bem para vocês? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos ver quem que vai ser.
Vamos ver, agora a galera começa a sair de vergonha de aparecer aqui, ó. É que nem o professor que aponta o aluno, né? Agora é É você, desse? fulano, você vai responder a pergunta. Vamos ver. Vamos nessa aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser. Ih, tô vendo as pessoas aí que são muito amigas, hein? Se aparecer, vão achar que eu tô roubando, porque tem gente mega amiga minha falando, eu. Tem gente que já te conheceu aqui já do Rio de Janeiro, Tem, já. tem gente aí Tá que é amor antigo meu que tá falando eu quero. Ah, Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos ver. e obrigado a todos que participaram. Foi muitas Obrigado, perguntas, foi gente. muitas pessoas. Muito Obrigado, legal pessoal. mesmo. Muito bacana. Vamos ver quem vai ser o sorteado aqui. Tá difícil de... Eu acho que aqui, pessoal, a ideia do fã-clube tá vingando, hein? O pessoal tá comentando aqui. Não tem Instagram do fã-clube, pessoal. Foi só uma brincadeira. O pessoal já tá achando que tem Instagram. Eu amo o Tadeu. O convite foi enviado já, vamos ver. Vai ficar gravado a live, pessoal. Vai ficar gravado. Muita gente tá perguntando também. A Patrícia Carvalho quer aqui, ó. Patrícia. Aqui, ó, convidei. Será que foi? Vamos ver a Patrícia Carvalho, então. Ela que queria aqui. Patrícia, pede aí para entrar na nossa live aqui, que tá difícil a coisa aqui. Cadê? Nada por enquanto. Vamos tentar outra aqui, então. A Ana. Ana B. Vamos ver. Você tá mandando, as pessoas não estão aceitando? Estão com medo? É. Aqui, agora vai. Quero. Vamos ver. Aí. Boa noite. Boa noite. Apareceu uma corajosa aí, ó. Ei, pessoal! Tudo bom? Tudo bem? Bem. Amiga, eu vi você aí na dificuldade de chamar as pessoas. Eu falei assim, peraí que eu vou dar um jeito de aparecer para ajudar. Facilitou Como é que a é vida, teu nome? né? Meu nome é Angel, eu sou a tia Angel. Prazer. Já conhece o trabalho do Tadeu ou tá conhecendo agora na live? Estou conhecendo agora. Eu estava numa live minha agora. Aí terminei, vi que vocês estavam aí. Eu falei, vou entrar para pegar um pedacinho. Aí peguei um pedacinho de vocês. É mineira, né? Sou de BH, sou aqui de BH, sou mineirinha. Legal. A tia Angel, eu até sigo ela no Instagram e por coincidência ela mandou um livro para mim, que ela mesma escreveu esse livro. Ela trabalha evangelizando crianças. Que legal. Trabalho voltado aos kids aí. Isso, Você quer falar um pouquinho, Angel, desse trabalho seu para a gente
A live é de vocês. Eu acho que se eu ficar falando do meu trabalho é um pouquinho ruim, mas eu vou dar uma pincelada assim para as pessoas me conhecerem, né? Pra gente Rapidinho. encerrar num quarteto essa live aí. Ai, que bom. Eu sou aqui de BH, eu trabalho com evangelização infantil presencial em BH, no Saber Amar, e trabalho em Pedro Leopoldo, na Casa de Meimei também, com evangelização presencial. E eu fiz um livro que chama Onde o Céu é Mais Azul, que explica para a criança a diferença da morte e do desencarne, do medo de escuro, o plano espiritual, como que respeitar a família, a diferença em religiões e conviver com os irmãos, que é essa dificuldade que a gente tem quando é criança, que briga muito entre irmãos, né? Então é um livro que explica o desencarne. Então, se você tem alguém que desencarnou na família e fala assim, como que eu vou contar? Como que eu vou falar para a criança? E aí eu fiz esse livro através da psicografia intuitiva, e aí ele explica muito bem. Então, ele é assim, para criança de 2 até 100 anos, se conseguir, pode pegar o livro para ler. Se você tem um amigo que perdeu alguém e está meio confuso, pode pegar o livro, que ele é bem interessante. Legal, legal. Parabéns. É esse aqui. Saber Amar, você disse, né? Saber Amar, do Geraldo Lemos, aqui em Belo Horizonte. Grande parceiro nosso. Eu vou estar também falando do livro dela. Só eu efetuar a leitura dele aqui, eu vou estar fazendo uma postagem falando do livro, também vai ser bem bacana. Isso. Obrigado, Angel, por você ter aceito o convite e participar da nossa live aqui. Escolhi várias pessoas, todas recusaram, não aceitaram, não sei se vergonha. Às vezes tá com isso, amiga. As crianças fazem isso comigo também. As crianças fogem de mim também, não tem problema nenhum. Mas eu quero só deixar aqui um pedacinho que eu achei interessante da live de vocês, do pedacinho que eu peguei, que é isso mesmo. Nós falamos, tanto o Felipe, que somos espíritas, mas quem criou a religião é o homem. E nós estamos aqui numa rede social, que eu faço a evangelização aqui em redes sociais, que não é só para criança, e tem pessoas de todas as religiões. E nós estamos aqui para falar do amor de Jesus e para levar informação para as pessoas. Então, se eu tenho uma outra religião, se tem um outro segmento, mas que ele me ajuda a refletir sobre o amor de Jesus, me eleva para o plano espiritual, me eleva para ter uma vida melhor, para ter melhores entendimentos, por que não falar? Por que não abrir parceiros, não abrir espaço para outras pessoas falarem? Eu acho que esse amor ao próximo, que Jesus tanto falou com a gente, não é só aquele que está ao próximo, é aquele que eu nem conheço. Sem julgamento, deixar ele falar e conhecer. E conhecer o outro é importantíssimo. Então, isso que a gente faz aqui, que é fazer uma live, levando o trabalho do outro e conhecendo o trabalho do outro, é muito importante, independente de religião, porque a religião é o homem que criou. Então, isso é muito importante. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, dessa forma, então, vamos encerrar. Já excedemos nosso tempo aqui. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigado pela coragem. Obrigado por vocês serem quem vocês são. O prazer foi nosso, tanto meu quanto do Fabrício, em tê-lo aqui, explicando o seu maravilhoso trabalho, quebrando paradigmas, quebrando críticas, né? Eu acho que valeu muito a pena. Quero agradecer também ao Fabrício, meu irmãozão aí de sempre, que sempre nos acompanha. Eu participo das lives dele, ele das minhas, enfim, as lives são nossas. A tia Angel também, que pegamos ela de surpresa aí, mas que apesar de pouco tempo somou muito aqui para a nossa live. Enfim, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia excelente amanhã, um restante de semana, uma encarnação toda de muita luz, paz e alegrias. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Com Deus. Tchau, tchau.